Minas Gerais tinha um papel muito importante no cenário político federal, né? Na República Velha, né, esse predomínio vai até 30. Né? E é interessante porque eu fui anotando, né, aqui, né, por exemplo, nos anos 30, os presidentes Clóvis Pinto, José de Souza, Gerson de Sales Coelho, Pedro Paulo Penido, né, tá lá na 177. Depois fala do Otacílio Negrão de Lima também, que foi prefeito de Belo Horizonte em 37, mas foi jogador do América, não é? E é interessante porque nesse período de hegemonia mineira, havia um domínio do PRM, do Partido Republicano Mineiro, de 1889 a 1930. As famílias dos fundadores do América se ligavam ao PRM, que era ligado ao PRP de São Paulo, que praticavam a chamada política do café com leite. Dois presidentes que foram presidentes de províncias, que era assim que se designava naquela época, não de estado, mas de província, né? O Venceslau Braz, o Arthur Bernardes, né, foram também presidentes de Minas Gerais. Né? Então, eu me perguntei, né, se a gente pegar Cesário Alvim, Crispim Jacques Bias Fortes, Júlio Bueno Brandão, Afonso Pena, alguns ligados ao América, pertenciam a essa política. Essa política exige uma reconfiguração no início dos anos 30. Vocês estão ouvindo ruído? Desculpe, mas é o panelaço que está tendo aqui. É o panelaço que está tendo aqui. E a minha esposa está participando aqui. Estou de porta fechada, mas dá para ouvir. É por uma boa causa, né? Uma boa causa. Uma boa causa. Mas então, ali em 30, houve uma reconfiguração desse domínio político. E eu me perguntei se a resistência ao profissionalismo, ao protesto, não seria também um pouco ligado a essa reconfiguração política. Pode não ser, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação a isso. Né? Porque o rearranjo político fez com que essa elite política da época sofresse mudanças. Primeiro, o PRN passou, né, quer dizer, os partidos que vão representar ali Minas, na verdade, são Partido Social Nacionalista, de 30 a 33, com Olegário Maciel, Gustavo Capanema, apenas 3 meses em 33, com o Partido Progressista, depois teriam a participação no governo, sobretudo no Estado Novo, preponderante, e o Benedito Valadares, de 33 a 45, como interventor federal, com a Aliança Liberal. De certa forma, esse predomínio do PRM se esvaiu em 30. E eu não sei justamente qual o efeito que isso teve no América, uma vez que vários de seus membros e dirigentes eram ligados, tinham relações com o PRM. Além disso, né, quando você falou sobre a questão, né, você até deu um exemplo assim, se você não conhece o piano da marca X, você não pode pertencer ao América. É porque, no âmbito da cultura, uma divisão da cultura na visão popular, cultura erudita, o domínio de códigos, entre aspas, da chamada cultura erudita, é parte do exercício do poder e de exclusão. Você diz que até não tem a questão da exclusão étnico-racial, mas ela se pratica de alguma forma dentro dessa elite. Né? Dentro dessa elite política do PRM, que praticamente era uma continuação do Partido Conservador na fase final do Império. Né?
Então, isso me fez perguntar, quer dizer, esse mito da aristocracia não era, antes de tudo, um mito político, de uma marcação de território, da criação de um clube que é para seus filhos dessa elite política, né? Que vai, então, a partir, né, são universitários, então é um domínio de cultura, é um domínio de formação, é um espraiar num domínio de uma visão política, sobretudo, né? Essa seria a minha primeira observação. A segunda observação é em relação à camisa vermelha, que eu achei interessante. Eu não vou citar o número de páginas que você colocou, mas a camisa, porque há essa polêmica, era para marcar protesto ou era para iniciar uma nova fase de um América profissionalizado, vamos dizer assim, ou que adere ao modelo do profissionalismo. Salvo engano, não há comentário na tese sobre a própria questão da cor amarela. Desculpe, a cor vermelha. E qual é o símbolo dessa cor? Quer dizer, qual é a simbologia? O que ela representa? Né? A cor vermelha. Né? Poderia haver, então, a associação, acho que você chega a mencionar isso, a associação com os outros Américas que eram vermelhos. Né? Tal. Mas a cor vermelha, inegavelmente, era a cor do movimento socialista, que está ali naquele contexto, né? Porque não dá a impressão que essa elite política do América aderiria a uma simbologia, por exemplo, que era representada por aqueles que estavam sendo presos por uma suposta intentona comunista no período, né? Então, eu senti um pouquinho assim de falta dessa discussão da simbologia da cor vermelha, né? Tem um estudo muito bom do Rodrigo Pato, né, sobre as simbologias aí, o movimento anticomunista na década de 30, né, e toda essa simbologia. Quer dizer, é interessante essa camisa vermelha, mas o que eu senti a falta foi mais uma discussão que fosse para essa linha também, de situar o que era o vermelho naquele período, que seria uma contradição, mas talvez uma afronta ao governo Vargas até. Uma afronta a essa política que vai instaurar um interventor nos estados e vai instaurar um interventor no ambiente de mineiro também. Bom, essa era a segunda. Passando para a terceira. As fontes jornalísticas. Foi interessante quando o Gino falou, né, que ele teria esperado um diálogo maior com a tese da Sara. Eu já tive uma visão um pouquinho diferente naquele ponto. Não, talvez não em relação assim de falta de. Eu achei que com a Sara acabou ancorando uma ida aos, quer dizer, ancorando uma argumentação onde dispensou a ida aos jornais da época. Provavelmente porque a Sara faz todo esse trabalho também, né, e acho que o Rogério Otton também deve fazer esse trabalho, mas eu senti ali, quando você discute, né, a questão desse contexto da passagem do profissionalismo, eu senti que ficou mais evidente os argumentos da Sara do que propriamente você ir às fontes, pelo menos ali aos jornais, né? Até na 86 você diz o seguinte, né, o América perdeu a batalha contra o profissionalismo. Era como se o clube igualmente tivesse perdido a capacidade de competir, em pé de igualdade com os outros clubes do país em pesquisas, em especial com seus rivais belo-horizontinos, né? E aí eu senti um pouco de falta de argumentação a partir dos jornais, ou a partir de alguma fonte. A documentação do América, não sei qual grau de
acesso de restrição que existe em relação à documentação do América. As rivalidades do clubismo, né? É interessante, o Arley mencionou outros clubes, né? Para pensar a situação americana, né? Eu também pensei justamente nesse sentido, que o Arley disse, não precisa de 3 clubes para fazer, 2 clubes já fazem a rivalidade, isso funciona, né? E eu pensei também onde é que há uma situação de tríade, como aqui, né? E me veio logo à mente a situação do futebol em Belém, né? Com o Paysandu, o Remo e a Tuna Luso-Brasileira. Aí nós teríamos que levar também para a ideia da circunscrição, né? A limitação, ou seja, a Tuna praticamente ela tem similaridades com a América, inclusive em relação à sua fundação também. E a Tuna ela fica à margem do duelo Remo-Paysandu. O Repá, o clássico, chamado clássico Repá, é o clássico da rivalidade. Tenho amigos em Belém que já me relataram brigas de torcida que são homéricas por lá, né? E uma rivalidade muito, muito, muito alimentada. Eu até num outro momento comento Porto Alegre também. Em algum momento o Cruzeiro, né, o Esporte Clube Cruzeiro em Porto Alegre, né, tem essa, né, ele acaba sendo essa terceira força que acaba eclipsada pela rivalidade dos 2 grandes. A gente pode pensar no Ipiranga de Salvador, frente ao Bavi, né? Então há algumas, né, talvez para um artigo, algo assim, você possa dialogar também em relação a essa questão desses clubes que vão ficando à margem de uma rivalidade, né, entre 2 clubes, né, de mais torcida, mais expressão nesse sentido, né? Aqui só uma nota de rodapé, né, a questão do shopping, né, da construção do shopping. Eu lembrei do América do Rio, né? A América do Rio está passando por isso. Havia um tombamento da sede e do campo do América na rua Campos Sales, na Tijuca, mas esse tombamento foi revogado em 2019. E vão construir no lugar, então, uma nova sede e um shopping. Ou seja, o campo da Campos Sales vai chegar ao fim, né? Então, a gente vê também algo similar aí. Já estou na questão 6, né? Não é bem questão, na observação 6, eu não sei como é que está meu tempo também. Oi? Você ainda tem tempo, pode ficar à vontade. Tá certo, então. Estou chegando na metade aqui, mas eu vou avançar, né? A questão de ser grande, né? É uma questão relativa, quer dizer, é de ponto de vista, na minha opinião. Pode ser que eu esteja equivocado, né? Porque você pode ser grande no âmbito local, no âmbito estadual, no âmbito regional, nacional e internacional, né? Aí eu pego de novo o exemplo de Belém. Remo e Paysandu podem ser considerados grandes da perspectiva local estadual ou regional, mas não nacional, né? E vejam que eles são rivais fortes ali, mas é a questão da circunscrição dessa presença em campeonatos de destaque, né? Haveria um desafio para o América, porque os 2 adversários diretos são grandes nacional e, por que não, internacionalmente. Isso aumenta até a dificuldade do América de se inserir ali. São circunscrições distintas, né? A hegemonia, né? Aí, esse aqui era exatamente o que eu tinha comentado sobre Ipiranga, sobre o Cruzeiro, né? O Ipiranga, por exemplo, time do Jorge Amado, time de coração do Jorge Amado. O Cruzeiro, time de coração do Moacir Sclia. Tanto é que o membro da Academia Brasileira de Letras,
ele faleceu num dia de Cruzeiro e Grêmio. E foi num jogo no Olímpico, o time do Cruzeiro entrou de luto em homenagem ao Scliar, né? Então a gente vê essa questão também desses clubes. O mito de fundação do América. Esse ponto 8 talvez até dialogue, seja até uma repetição do primeiro, né? Quando você diz o seguinte, olha, na página, deixa eu verificar aqui, a página 107 e 108, está assim, região ocupada, por exemplo, pelos irmãos Francisco Silviano de Almeida Brandão e Júlio Bueno Brandão, presidentes de Minas Gerais. Está falando, acho que é da região dos funcionários, do bairro dos funcionários, que é exatamente onde eu estou. Eu abro a janela e eu vejo aqui o Palácio da Liberdade. Entendeu? Então, eu fico contemplando aqui esse prédio aqui, onde se passaram vários capítulos da história mineira e da história do Brasil. Bom, oi? Presidentes Minas Gerais de 1898 a 902 e 1908 a 910. Veja que eles tinham sido presidentes ali, eles estão ligados a essa nova configuração política, né? E veja o bairro Funcionários. Eu moro aqui, né? Já moro aqui há um bom tempo. Vários moradores daqui já são juristas, juízes, advogados há 3, 4 gerações. É uma manutenção. Aqui dá para ver bem, isso é bem nítido. Né? Isso é bem nítido. Respectivamente por José Gonçalves, secretário de Agricultura durante o governo Bueno Brandão. Todos os 3, pais e tios de alguns dos garotos que planejaram a fundação do América. Então, é nessa elite política da época que se forma o América. Aí você segue, né? Muitos dos quais, como diz Carlos Paiva, ainda na apresentação de sua obra, se tornaram engenheiros, médicos, bacharéis de direito e importantes políticos de Minas Gerais e do Brasil. Então, esse mito da aristocracia se constrói em torno da elite política da sociedade belo-horizontina. O âmbito político, e é uma passagem do âmbito político para o âmbito clubístico. O clube seria uma extensão do poder aristocrático. Ele é mais um braço do poder aristocrático, político aristocrático. Se a gente pode até, ao invés de usar a palavra aristocracia, a gente poderia usar a palavra oligarquia. Veja aqui na página 118, né? Quando você menciona um amistoso, né? Antes do amistoso comemorativo travado entre o anfitrião belo-horizontino, o América, né? E seu homônimo carioca, os convidados ainda presenciaram o presidente do Estado, Dr. Raul Soares, conselheiro do América, trajado de fraque, cartola e bengala, com toda a gala que o evento merecia, dar o simbólico chute inicial, ovacionando. Então a gente tem esses indícios dessa oligarquia ou aristocracia política aí na base do próprio América. Né? Isso vai, né? Na página 119, né, de modo que as seleções universitárias mineiras das décadas de 10 e 20 eram formadas pelos atletas do primeiro e segundo times do América, dentre eles os renomados médicos Mário Pena, zagueiro decacampeão, Lucas Machado, hoje imortalizado com a criação do Hospital Mário Pena e da Faculdade de Medicina Lucas Machado. Então eu coloco isso até com essa relação de uma aristocracia, né, que se forma dentro de um conservadorismo político e social, no sentido de conservar, né? Não do conservadorismo na ideia da ideologia, mas do conservar as estruturas de poder, de pai para hereditário. Isso é hereditário. Né? E, como falei, isso se sente aqui nos funcionários até hoje. Né? Já na 121, quando você menciona mais uma vez o Carlos Paiva, né? Que o futebol, como os demais esportes, seria um complemento de lazer
a ser praticado enquanto seus atletas estudavam nas escolas superiores para se tornar a elite de Minas e da nação. Quer dizer, não é só de Belo Horizonte, é de Minas, é da nação, é dentro dessa política do café com leite, até 30, né? Então, forma-se essa... Né? Sérios indícios, né? E dentro disso eu notei, me chamou a atenção uma questão. Antes de 30, eu não tenho tão assim presente, mas antes de 30, não há nenhum dirigente do América que fosse patente militar. Antes de 30. Mas há depois de 30. Né? Em 34, né? Presidente do Conselho Deliberativo, né? Aliás, 2 presidentes que renunciaram, Coronel Antônio Ribeiro de Abreu e Coronel Oscar Pascoal, na 123. Né? E para mim isso é um indício que as coisas mudaram. As coisas mudaram nessa oligarquia que até 30 era hegemônica na política, hegemônica no clube. Isso vai se refletir lá na frente também durante a ditadura militar. Quer dizer, tem algo ligado com Vargas, né? Mas lá na ditadura militar, o próprio presidente da FMF, 66 e 67, era o coronel José Guilherme Ferreira. Né? E o governador de 66 era o Israel Pinheiro, comandante da região militar. É interessante que houve alguma mudança aí nesses domínios aí, políticos. 67, aí já mudando o contexto, mas ainda sobre esse tema dessa oligarquia ou aristocracia política. Né? 67, presidente Amador de Barros, um rico industrial e ex-prefeito de Campo Belo, né? Tendo como vice-presidente Rui da Costa Val, que tinha sido goleiro do América, e à época era diretor do Departamento de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas você vê que a ingestão é da política para o clube, não do clube para a política. Não são nomes que se fazem do clube para ir para o cenário político, ao contrário, eles vêm do cenário político. Em setembro de 67, seguinte, foi a vez da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, defenderem publicamente a luta pela entrada do América no próximo torneio. Veja que ela permanece, de certa forma, reconfigurada ali, essa influência política. Bom, e aí vai, né? Você, até na página 209, você menciona a aproximação do América com representantes da ditadura, tendo na sua direção, inclusive, alguns representantes da ditadura. Né? Você vai mencionar, por exemplo, o Délcio Alves Martins, na página 232, né? E por aí vai. Depois eu te mando os comentários e as citações, fica bem mais tranquilo para você. Bom, já chegando bem ao final, agora já são pontos menores, né? Aqui é uma nota de rodapé. Quando você fala sobre, né, nesse sentido de mostrar que não era decacampeão mineiro, era decacampeão belo-horizontino, ou então Enia campeão belo-horizontino, você traz 2 centros da época, Juiz de Fora e Uberaba. Né? E é interessante que, recentemente, o Kleber Dias, creio que isso você conheça até, o Kleber Dias descobriu a existência do romance O Grande Desportista, de 1922, exatamente publicado em Uberaba. Publicado num folhetim, aliás, era um romance de folhetim, publicado no jornal, até anotei, A Separação. Mas é interessante porque não foi em Belo Horizonte que, pelo menos, se desconhece que tenha havido, né? Até então, se tomava o primeiro romance de futebol sendo do Tomás Mazzoni, de 1940, La Flor, o maior goleiro do mundo, como o próprio Mazzoni dizia. Com a descoberta do Kleber, passou a ser esse romance que foi publicado como seriado no jornal e publicado pela editora Tipografia Século XX, ali em 22 também, passando a ser o primeiro romance de futebol no Brasil, o primeiro que se conhece. Mas é interessante só para enfatizar que era um centro tão
expressivo, provavelmente na época, que até havia espaço para expressões literárias sobre o futebol como tema. Bom, eu vou seguir, vou saltar um aqui, vou passar para o final. Esse aqui é o último, eu pulei o 10º, depois... Então, várias coisas, depois a gente pode conversar, infelizmente não num papo de bar, né? Ou, como se diz, um papo de bar sem bar, ou cada um com uma sua cervejinha por Skype ou por alguma outra coisa, outra plataforma. Mas, para finalizar, a questão do ethos. Né? Nas considerações finais, você discute essa questão do ethos do clube. Né? Vou ler algumas citações aqui das considerações finais. Não sou ingênuo de afirmar aqui que os americanos abandonaram a identidade elitista pela oprimida. Né? Em 285, né? Em grande medida, esta tese nasceu, portanto, desse antigo desconforto com a representação dominante do meu clube do coração. Na mesma 285, né? Em outras palavras, não sugeri aqui uma representação possivelmente mais adequada para o clube, explorar a sua imagem dentro do mercado de bens simbólicos do futebol. Né? Na 286, né, a memória coletiva americana ignora ou relativiza sistematicamente as pioneiras e arrojadas estratégias de profissionalização do futebol empreendidas pelos dirigentes do clube, justamente entre os anos de 20 e 30. E aí eu coloquei, né, parece ser mais importante o ethos oligarca ou aristocrático do que as estratégias de profissionalização. Né? Quer dizer, essas são silenciadas frente a essa, né? E aí é uma questão, né? Eu não sei qual que é a linha seguida pelas diretorias mais recentes, se elas também ainda guardam essa relação hereditária, de ligações fortes com esse período, né? Porque, por exemplo, quando tem, acho que é no Decacampeão, que América Decacampeão tem um texto que é um texto memorialista ali, que acho que é de um do Silviano, né, aliás, né, da família Silviano Brandão. Né? Porque eu até anotei para mim aqui, a leitura sobre a diretoria do América é como se fosse um passeio toponímico por Belo Horizonte. Parece que são todos nomes de ruas, de praças, de avenidas, né? E é interessante, me lembrou automaticamente, ao ler esse relato memorialístico, me lembrou o capítulo Raízes do Saudosismo, do Mário Filho, no Negro no Futebol Brasileiro. Não pela questão étnico-racial, mas pela postura de uma construção mítica de um mundo meio que perfeito, vamos dizer assim, né? Uma ideia, né? Aquela coisa do saudosismo da perda de hegemonia, talvez, da perda de, né? Desse perda de poder para poder dominar também no âmbito do futebol, como sendo mais um âmbito a se dominar. Na 288, né? Acusações públicas que ganharam o status de narrativa, estou citando, tá? Oficial com as publicações de América, o Decacampeão, no início dos anos 70, e da Enciclopédia América, em 2012. Ambas produtos de grandes concertações políticas do clube, que viram o protesto contra o profissionalismo dos anos 30 e 40 como possíveis ensinamentos históricos para o tempo presente. E aí a questão do ethos. É interesse do clube? Qual é o ethos, né, que o clube em si alimenta e tende a defender? Né? Se é não abrir mão dessa imagem oligárquica do poder, né? Na 289, o caminho, então, seria o de fortalecer essa imagem do clube oprimido, subjugado, que luta contra tudo e contra todos. Difícil dizer aquilo que creio que até tenha sido o Gino que já tinha citado. Institucionalmente, o que ocorre de geração para geração, né, pelo menos ali nas primeiras décadas, é a manutenção do ethos, e atrelado a ele, a manutenção do poder. O ethos se mantém como parte do exercício do poder. Bom, essas são as observações gerais, né?
aí você fica à vontade para comentar, para questionar, inclusive. Provavelmente, né, eu não tenho conhecimento da história do América, eu me baseei muito naquilo que eu li, né, na tua tese, né, e procurei refletir bastante sobre a questão do contexto político do período, né, entender como é que esse clube, e foi fundado por membros de famílias de domínio político do ambiente, como é que ele se inseria nos embates políticos aí, uma vez que há esse ingrediente distinto de Minas Gerais, que é a participação na distribuição da política federal no período, né? Garantindo tanto a oligarquia cafeeira paulista, mas também a oligarquia em Minas Gerais, a partir de cargos federais e a partir também de subsídios de verba pública para obras em Minas Gerais. Mas era isso. Obrigado. Hein? Bem, muito bem, professor Elcio, agradeço a sua arguição, mais uma vez, a sua disponibilidade. E a resistência de todos, né? Estamos aqui até agora. Eu passo a palavra, então, ao Marcos para as suas considerações, auspiciando que ele não gaste o tempo todo, porque já estamos muito cansados e as conexões estão congestionadas. Eu acho que a reação ao discurso da pessoa que ocupa a presidência está meio congestionando. A minha rede ficou surpreendentemente lenta. Então, vamos ser práticos, né? E prosseguir nessa defesa para chegar a um termo. Lembrando o seguinte, para aqueles que ainda vê o WhatsApp, é 31, o código 996346388, para mandar uma mensagem sumária no nosso processo de avaliação aqui, tá? O Marcos vai continuar nos vendo. Eu vou ler as mensagens e depois consolidar para ele saber o resultado, ok? Muito obrigado, Marcos. Siga. Eu estou meio no escuro, eu vou acender a luz aqui, porque acabou a minha energia, mas eu estou aí, tá bom, Marcos? Tá, joia, professor. Professor Elcio, bom, sempre um prazer vê-lo trabalhar. Eu fui seu aluno na pós-graduação, é uma baita inspiração, né? O didatismo, a dedicação, o cuidado com o trabalho, são sinceros mesmo os agradecimentos. Viu, professor? Obrigado por me acolher no Folia. Sem dúvida nenhuma, Folia me nós é deu que agradecemos. Nossa Senhora, se não fosse vocês lá, as coisas, sem dúvida nenhuma, seriam mais difíceis. Muito bom mesmo tê-los como suporte. Agradeço demais aí pelas observações, que espero ansiosamente recebê-las, né? Quero aproveitar da sua fala, que você cita o professor Marcelino também. Ele pediu para eu encaminhar, na verdade, ele assistiria em tempo real, na medida do possível. Ele participou da minha banca de qualificação, ele também estaria aqui no nosso horizonte para participar dessa banca. Infelizmente não foi possível nessa quarentena, mas vou aproveitar a sua citação aí ao professor Marcelino, fazer um agradecimento mais que especial, dizer que, bom, se também não fosse o professor Marcelino me encontrando aí pós-qualificação para bater um papo e tal, muito provavelmente eu não teria feito essa tese exclusivamente sobre o mito do América. Eu teria mantido a tríade Atlético América Cruzeiro. Eu bati um papo com ele longo um dia num café, ele falou, não, vai ser feliz. E aí, bom, foi mais ou menos isso que aconteceu. Vou tentar vou seguir as orientações do professor João. Não vou tentar ser econômico. Queria fazer um comentário especial sobre a conjuntura política aí que o senhor teceu. Bom, na minha dissertação de mestrado, quando eu construí a minha pesquisa, o Euclides talvez se lembre, eu tentei construir um problema de pesquisa, as minhas hipóteses foram todas articulando processo de profissionalização do futebol com contexto varguista. Você lembra disso, né, Euclides? Eu imagino que talvez você se lembre disso. E, para minha surpresa, eu percebi que aquela briga dos dirigentes esportivos
tinham pouco a ver com a briga da política institucional. Não significa que os atores que estão nos clubes, que estão nas entidades, não transitassem pela política institucional, não estivessem em diálogo com a política institucional. Mas, ao que me parece, e a tese ela vai me sinalizar ainda mais fortemente nesse sentido, os dirigentes que se embatem ali na liga, na associação esportiva, eles estão brigando muito em função do espetáculo futebolístico. E o campo político institucional parece intervir muito pouco nesse debate. O que está em xeque, eu acho que a gente até escreveu um texto junto, professor, que a gente publicou naquele livro lá em São Paulo, que a gente comparou o caso da instrumentalização política comunista e nazista, né? Inclusive resultado da disciplina que eu fiz com você e tal. Naquele texto a gente demonstrou um pouco isso, né? Como que no caso varguista, o grupo dominante de Vargas não consegue o domínio esportivo também, político-administrativo do esporte. Né? Nós vamos ter isso de forma muito forte com a dissidência carioca, em que o grupo político institucional representado no debate esportivo era o grupo botafoguense. E esse é um grupo derrotado na política esportiva. Né? Então, assim, eu penso que não é possível, e isso, enfim, eu estou dizendo isso com base principalmente em outras pesquisas, porque eu não mergulhei nesse debate nacional, né? Então eu digo isso com base no Maurício Drummond, lá da UFRJ, do Denaldo de Souza, da UF, do próprio João Malaya, com a tese dele lá na USP, né? História Econômica. No que eles estão sinalizando, e a própria Sara, depois aqui em Belo Horizonte, a minha dissertação já deu uma ensaiada nisso, mas o que essas pesquisas sinalizam é que os grupos que politicamente estão atrelados ao Vargas, eles não conseguem dominar o campo esportivo. O campo esportivo ele é dominado por um grupo que não necessariamente tem vinculação com essa nova elite política dirigente. Muito embora os comentários que você tenha feito aqui são extremamente relevantes, e isso eu já tinha observado na Enciclopédia do América. Os políticos, os presidentes do América, melhor dizendo, eles ganham a alcunha de coronel pós 33. Antes de 33, realmente não há nenhuma patente entre os presidentes. Bom, é bem possível que há um rearranjo político, mas eu não vejo necessariamente como um rebatimento direto. Eu acho que são brigas que podem conversar, mas que elas caminham em paralelo. Assim, elas podem se tocar, mas elas não necessariamente vão ter convergência. Né? Pelo contrário, o que as pesquisas têm sinalizado é que o momento em que a ala varguista entra na disputa esportiva, essa ala perde. Porque Vargas, curiosamente, ele a ala varguista, majoritariamente varguista, é majoritariamente amadorista. E ela perde o domínio da gestão esportiva pós-1933. Então, essa é uma questão que, bom, é óbvio que eu acho que não está fechado, mas que surpreendentemente, me parece que o grupo dominante na política institucional não se faz dominante também na política esportiva, política administrativa esportiva. Pelo menos é o que me parece, o que as pesquisas sugerem e o que as fontes também me sugerem. A respeito da camisa vermelha do América, poxa, isso é uma incógnita, né? O que significa essa cor, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que caberia uma discussão semiótica, talvez, né? Do que significa o vermelho, a representação do vermelho, até do ponto de vista da cultura política, como o senhor mesmo falou, do socialismo. Mas
É difícil a gente saber muito como fazer isso também, né? Eu fico me perguntando como fazer isso, porque eu não vejo a cultura política, o vermelho da cultura política, impactando nessa decisão do América nesse momento. Até pela própria linhagem conservadora, aristocrática, americana, que está posta aí nos anos 20, nos anos 30. Então, eu não sei se. Agora, o socialismo, ele pode. Desculpe, a cor vermelha atrelada ao socialismo pode reforçar essa ideia de que, bom, a camisa vermelha é realmente um ato de protesto. Isso pode sim, né, se comprovar. Mas, enfim, as fontes elas não me apresentam isso, e aí você fez um comentário que é muito pertinente, né, de que, especialmente nesse momento, eu não talvez não tenha ido às fontes jornalísticas e comprado a tese da Sara, e de fato eu tive que fazer isso porque as fontes que a Sara mobilizou, inclusive eu conversei com ela pouco antes da minha qualificação, as fontes que ela mobilizou que explicam, que debatem a camisa vermelha, elas foram recolhidas à reserva técnica da hemeroteca. Então, assim, antes que elas voltem a público, né, elas se tornem públicas de novo, a gente tem pouquíssima fonte para tentar discutir a simbologia da camisa vermelha, porque, como a Sara mesmo mencionou na tese dela, e eu comprovei isso nos periódicos que eu consultei, os periódicos simplesmente ignoram essa mudança simbólica do América, do uniforme americano. Ignoram. Né? Ao contrário lá de 70, 71, né, que o verde e preto é repercutido, lá nos anos 30, a camisa vermelha ela não tem qualquer tipo de repercussão na imprensa. O que eles limitam a dizer bom, substituiu. A partir de agora é alvirrubro e bola para frente. A explicação mais contundente que eu encontrei, a Sara encontra no jornal A Tribuna, que está recolhida a reserva técnica, mas a explicação mais contundente que eu encontrei já aparece no período que o América pensa em retomar o Alviverde. Né? E a justificativa dos dirigentes bom, o Alviverde é símbolo do América amador, que é justamente o contrário do que a narrativa dominante do clube hoje nos diz, né? Que o vermelho é o protesto contra o profissionalismo. Então isso foi uma grande dificuldade que eu tive mesmo. Né? E em relação à documentação do América, poxa, é uma lástima, né? Mas os clubes não dão a menor preocupação. Talvez o professor Arley Damo aí, que fez esse trabalho com o Grêmio, possa ter um outro relato, mas eu, particularmente, aqui em Belo Horizonte, e especialmente em relação ao América, é lastimável o estado em que o arquivo americano se encontra. Existe, por exemplo, um relato que é muito comum, assim, é quase uma anedota, de que teve uma secretária lá no América que teve um problema pessoal com alguns dirigentes do clube e ela surtou, juntou um punhado de folha lá na sede do América, foi para o meio lá da rua, lá no bairro Ouro Preto, ainda e meteu fogo. Então, assim, são coisas surreais em relação ao arquivo do América. O próprio Marinho, né, esse colecionador que eu menciono, ele me revelou durante o mestrado que de tempos em tempos ele estava dando aula em escola no interior de Minas, de tempos em tempos eles ligavam para ele, sabendo que ele era uma espécie de guardião, né, do passado americano, de tempos em tempos eles ligavam para o Marinho e falavam: Marinho, tem um punhado de caixa aqui que nós vamos jogar fora, você quer ficar com elas? E aí o Marinho, desesperado do interior, saía ligando para a gente aqui de Belo Horizonte, ia lá, recolhia as coisas, levava para casa. Né? Então, assim, os arquivos do América são extremamente lastimáveis. Adiante, em relação às rivalidades clubísticas, bom, tem vários casos mesmo que a gente pode explorar, né? O Tunaluso é bem lembrado, mas o Náutico também, no Recife, é um caso que uma vez nós tivemos um simpósio aqui temático lá do EFIS, que nós coordenamos uma mesa sobre história do esporte e das práticas corporais. O Rodrigo Carrapatoso, né, que é torcedor do esporte lá de Recife, veio apresentar um trabalho e ele ficou fazendo uma série de comparações de que as brincadeiras que se fazem em relação ao América são muito semelhantes às brincadeiras que se fazem em relação ao Timbu.
É o Náutico, que é uma torcida muito pequena, que é uma elite, papapá, papá. Mas quando eu olho as manifestações da torcida do Náutico, eu falo, quem me dera o América tivesse tantos torcedores como o Náutico parece ter. Então, assim, eu não vejo um caso muito semelhante ao América. O Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro praticamente acabou, não é, professor Arley? Eventualmente aparece aí parece que tem um estádio agora com grama sintética, né? Então, assim, o próprio Ipiranga, né, também não tem qualquer tipo de expressão. E o América que está nesse meio, nesse limbo aí, que é um caso muito particular mesmo, né? Não sei se eu olho com óculos cor-de-rosa para o América, mas me parece muito particular. Professor Arley, quer falar, né? Não, eu só ia dizer que o Cruzeiro que tá aí é outra coisa, não tem. Só Ah, tem o nome e se apropriou de uma história, mas ele não tem vínculo nenhum com aquele Cruzeiro dos anos 30, 40, até os anos 70. Não. beleza. Não, achei fantástica essa genealogia que o professor Elcio fez em relação à oligarquia aqui. É, e a percepção de que, bom, a ingerência vem da política para o clube, não o contrário. Isso eu acho que me parece ser muito relevante mesmo para se pensar. E aí, só para terminar, que parece que o professor João já está me cobrando ali, só fazer um último comentário, professor, a respeito do caso Berabense. Poxa, uma grata surpresa que eu tive foi realmente reconhecer a situação da cidade de Uberaba e a relação que a cidade de Uberaba tinha com o futebol. E outra grata surpresa que eu tive foi descobrir uma obra memorialística lá em Uberaba, que é escrita por um memorialista do Triângulo Mineiro chamado Hildebrando Pontes, eu menciono ela aí na tese, chamada História do Futebol em Uberaba. Ela foi escrita nos anos 20, essa obra, né, para a gente ter um pouco a dimensão desse livro. Então, quando você fala do Grande Desportista, né, de 22, como folhetim, essa obra memorialista ela foi publicada em 72, mas pela cronologia dos dados que o Hildebrando Pontes apresenta, ela parece ter sido redigida nos anos 20, o que é impressionante. Aqui em Minas eu não achei, aqui em Belo Horizonte, desculpe, Uberaba é Minas, mas aqui em Belo Horizonte nada semelhante, né? Aqui as coisas vão começar a aparecer já nos anos 40, com o livro sobre o Guará, depois nos anos 60, com esses álbuns que eu encontrei. Bom, eu acho que é isso. Eu vou me abster já de. Acho que deve estar todo bastante cansado. Eu não sei se eu vou ter tempo aí no final para voltar a agradecer o professor João. Ou se eu faço agora. Não, depois que você receber o resultado, você pode se manifestar mais uma vez. Então tá, bom? tá bom. Então tá. Eu vou fazer um comentário breve aqui antes de encerrar essa fase, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer ao Marcos a diligência e a disciplina. Ele fez essa tese, embora pedindo algumas prorrogações, ele fez com uma série de percalços pessoais, né? Profissionais, 2 filhas pequenas, que me surpreende que não tenham aparecido aí até agora, né? Eu lembro sempre daquela aparição, um comentarista da BBC, que aparece uma criancinha ao fundo, né? Porque a gente sabe o tanto que isso é difícil. Eu tive filha pequena até recentemente, eu sei como é um dissabor. Então, desse ponto de vista, eu queria louvar a sua disciplina, né? Dizer aquilo que é meio protocolar, mas que sempre é importante dizer, né? Muito frequentemente, o pós-graduando conhece mais sobre o seu objeto do que o próprio orientador. E, nesse caso, é verdadeiro, né? Quer dizer, eu fui um orientador de metodologia de trabalho, eu fui uma espécie de conselheiro e leitor crítico, mas, na verdade, os méritos do trabalho, a prospecção das fontes, a forma como você as explorou, a própria construção do aparato bibliográfico é toda ela mérito seu, né? E desse ponto de vista eu me sinto cada vez mais socrático, né? Eu sempre lembro aquele aforismo do Sócrates que só sei que nada sei, né? E quanto mais eu leio, mais cresce a consciência da minha falta de conhecimento, que é o próprio princípio da dúvida sistemática, né? Eu já orientei trabalhos sobre o Bangu, já orientei trabalho sobre a Copa de 50, já orientei trabalho sobre o Atlético, né?
E agora, né, um trabalho sobre o América. Eu vou dizer que quanto mais eu me miscuo nessa área do esporte, mais eu descubro que eu teria que estudar um pouco mais. Mas, graças a Deus, eu tenho sido provido com orientandos muito autônomos, muito independentes, e isso só faz crescer a minha confiança no trabalho de vocês, né? Então, eu queria te parabenizar por ter chegado a termo, né? Num certo sentido. Obviamente, eu estou antecipando o meu resultado da avaliação, né? Mas isso nós vamos daqui um pouquinho considerar e, eventualmente, consolidar, né? Eu peço agora, então, aos amigos que me mandem, pelo telefone que eu passei, uma avaliação rápida, assim, aprovado, reprovado, com mérito, com desonra, etc., que eu acho que não será o caso, definitivamente, mas aí, com isso, a gente formaliza a sessão secreta de deliberação e, logo em seguida, eu volto para proclamar o resultado. Eu vou congelar, por enquanto, minha imagem e o meu microfone, tá? E daqui um pouquinho eu volto. Você nos espera aí, Marcos, tá bom? Eu só preciso ir ao banheiro e já volto, então. Isso, aproveita esse espaço aí, então. Talvez até, Marcos, podemos até talvez fazer uma cor de cavalheiros. Fica mais ou menos de longe aí, esperando um berro. Quando eu gritar volta, aí você volta. Não, sem problema. De repente a gente delibera por aqui mesmo. Se bem que você colocou todo mundo no mudo, né? Não sou eu que coloco, não. Cada um se coloca no mudo. Então, vocês conseguem fazer isso. Banca. Nós podemos bater um papo rápido, sem podemos, tranquilo. Deixa eu só... Então, estou indo. Volto em 5 minutos. Ok. Então, vamos lá. Na ordem da defesa, por favor, professor Arley. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos todos. Não tem problema de eu dizer o que eu vou dizer, mas ele está gravando. Sim. Entendi. Não, então vamos manter a metodologia. Eu aguardo pelo WhatsApp as posições. Tá, ok? Eu acabei de enviar. Já te mandei, João. Eu também já enviei. Então tá bom. Vou ler aqui, daqui um pouquinho a gente conversa na presença dele. Só um minutinho. Tá ótimo. Ô, Gino. Tá me ouvindo, Gino? Tô ouvindo. Me desculpa. Cara, eu com Georgino na minha conta. Ninguém me conhece por Georgino. Aí quando eu te disse, esse cara eu conheço, só que tá um pouco diferente. Nós já tomamos umas cachaças junto, pô. Claro, eu me lembro me lembro de ti conversando contigo lá em diferentes lugares Sim. Na faculdade, lá no Mineirão, é óbvio. Verdade. Mas aí não tinha barba também, né? Eu tinha. Não tinha. Tá bem diferente mesmo. E Georgina é muito incomum mesmo. Até eu estranho. Aí, quando eu vi isso, mas esse cara eu conheço, mas não é. Mas desculpa. Que é isso, tranquilo, mano. Euclides, a última vez que eu encontrei pessoalmente foi na Espanha, né, Euclides? Foi em Salamanca? Foi em Salamanca? Salamanca, isso. Isso, eu tava fazendo pós-doutorado em Barcelona. Exatamente. Aí eu dei uma chegadinha lá, cara. Foi isso mesmo. Cidade maravilhosa, aquela universidade é maravilhosa, né? Salamanca é uma delícia. A universidade é fantástica, né? Aquilo foi ideia do Vitor, né? Foi. O Vitor que arrumou aquilo dali pra gente. Foi. Foi ótimo. Senhores. Arley, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Rapidinho. O que você está acompanhando aí do Sul relativo ao Campeonato Brasileiro? Você acha que nós vamos ter mesmo um torneio curto de mata-mata? Não, Euclides, para te falar a verdade, eu nem tenho acompanhado notícia esportiva.
Não sei te dizer, não seria uma boa referência. Estou por fora do. Não li nada, não tenho ouvido nem acompanhado os detalhes, né, para saber as posições. O que eu tinha, a única coisa que eu li é que ia ser campeonato de pontos corridos mesmo. Mas eu acho até que foi no UOL, nem foi no jornal daqui. Aqui a imprensa local ela está especulando essa possibilidade de um campeonato com portões fechados, inclusive de se realizar um campeonato em São Paulo, com todos os clubes concentrados em São Paulo, para começar agora em maio ou junho, com portões fechados e todos os clubes jogando nos estádios de São Paulo, né? E aí pegaria o estádio lá de Barueri, o do Corinthians, o do Palmeiras e o Morumbi e algum ali em Campinas, alguma coisa assim. Eu acho que se eles fizerem isso, vai ser uma receita para o fracasso. E para uma mortalidade muito grande, né? Porque o curioso é isso, né? A proposta de fazer o campeonato centralizado no epicentro da epidemia, né? Mas iam ser jogos sem público. E sem jogadores assim, também, né? Porque os jogadores vão ter que pegar busão, avião, que seja. Né? Enfim. Gente, olha, o Marcos parece que voltou. Marcos, não sai não. Marcos, eu já tenho os resultados. Ele saiu de novo. Marcos, pode ativar seu microfone. Já temos aqui os resultados, tá? Eu fiz a leitura dos 4 pareceres, aos quais eu agrego o meu. São 4 recomendações de algum nível. Você está nos ouvindo, Marcos? Sim. Sim. 5 recomendações pela aprovação, tá? Nenhuma ressalva, qualquer tipo de ressalva quanto ao texto. E das 5, 4 recomendações de algum nível de distinção, que é uma coisa que a gente registra na ata, mas o título na UFMG não comporta isso, né? E uma menção à sua defesa, à qualidade da sua defesa, na qual você mostrou segurança e domínio de competência do tema, ok? Então, com isso, nós consideramos aprovada a sua tese, tá? De acordo com todo o procedimento formal. Agora seria, se nós estivéssemos presencialmente, eu faria uma leitura pública da ata, na qual eu relataria os nomes de cada professor, o resultado final, sem identificar o parecer de cada um, mas aí sim como um parecer de banca, né? E o parecer é pela aprovação, tá? Com uma especial recomendação de algum nível de distinção, tá? E que você ouve-se bem na defesa, ou seja, no próprio ato da defesa. Ok? Parabéns, Marquinhos! E agora Pessoal, parabéns, Marcos. Você pode se pronunciar se quiser. Não, claro que quero. Nossa, agradecer muito a gentileza também da avaliação. Imagino que vocês devem saber que sempre é um momento muito especial, né, para a gente, assim, mas para mim, particularmente, foi muito especial mesmo essa etapa ser concluída, né? Poxa, só pensar, passei por uma paternidade. A minha mais nova que nasceu ficou super doente, teve um golpe aí no meio do caminho, a universidade foi ocupada, e aí depois veio uma pandemia, enfim, foi né? Aí hoje o Moro pede para sair, poxa, falei, que loucura, né? Então realmente foi uma coisa maluca, né? Comecei a fazer terapia, psiquiatra, enfim. Realmente foi uma coisa muito maluca essa etapa e sem dúvida nenhuma, eu estou muito feliz e dizer de coração que esse momento vai ser guardado para sempre na minha memória, especialmente porque eu tive um timaço desse aí para me ler e comentar. Agora, enfim, agora eu preciso de um trabalho. Se alguém puder me dar, eu estou desempregado. Vamos, Mas,
Marcos, assim que o governo cair, talvez a gente tenha muitas vagas. Tá certo. De qualquer maneira, eu queria só fazer uma última pergunta, porque eu gravei a defesa, eu queria passar aos familiares, o pessoal do Folia me pediu, né, professor Elcio, se vocês se importam de eu tornar pública a gravação. Por mim, tudo bem. Eu queria receber também. Tá. Eu encaminho para todos e eu vou colocar, porque eu tinha feito um link no YouTube, eu vou colocar nesse link do YouTube e passo para vocês, tá? Que aí eu deixo acessível. Muito obrigado mesmo, espero em breve poder abraçá-los e, né, agradecer pessoalmente, viu? De coração. Marcos, eu te agradeço o prazer dessa parceria aí durante esses anos todos, tá? Essa gentileza, esse modo sempre respeitoso, que provavelmente veio do seu ser americano. Se você fosse atleticano, possivelmente não haveria esse respeito todo. Agora seja injusto, porque o Euclides também era atleticano e nunca faltou respeito na nossa relação. Mas, de qualquer maneira, eu não posso perder essa piada, né? Coisa de quem está na segunda, né? A gente cai, mas cai com dignidade. Né? Então, cai para A2, né? Segunda divisão há tantos anos, você sabe do que eu estou falando. Sei perfeitamente, viu, professor? Tá bom. Mas e mais um. então. João, se você me permite, João, te interromper, o Marcos, ele está não só feliz pelo doutorado, mas porque o time dele nunca teve na liderança há tanto tempo do campeonato. Que intriga, hein? Tá certo. É verdade. Tá certo. Campeão de novo, pode decretar. Ele pode ser decretado campeão de novo, não? Essa hipótese foi colocada. Isso que a torcida pede, né? O 17º título vai ser bem-vindo. Nós já temos experiência em ganhar campeonato que não acaba, então. 25 que o diga. Bom, então, se ninguém mais. Parabéns e um abraço aí a todos vocês aí, viu? Obrigado. Todo mundo. Muito obrigado. Abraço, Elcio. Abração aí. Um abraço. Vamos ver. Abraço, gente. Tchau. Tchau. Eu também declaro encerrado, então.